Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Conversando sobre Jesus, o seu podcast com as mais lindas histórias sobre Jesus. Apresentado em um bate-papo bem leve, bem descontraído. Eu sou Irani Protásio e estou aqui com os meus amigos Delina Protásio. Olá, pessoal! Que todos possam ser envolvidos pelo amor de Jesus e que possamos aprender muito com a temática de hoje. E também com meu amigo Admilson Barbosa. Olá, pessoal, bom dia a todos. Esperamos que esse novo podcast possa levar mais cultura, mais aprendizado e mais sabedoria a todos vocês. E hoje, com nosso convidado especial, Jailson Magalhães. O Jailson é membro da Fraternidade Espírita Amor e Luz, a FEALUX, aqui de Maceió. Seja bem-vindo, Jailson. É uma grande alegria recebê-lo aqui. Bom dia a todos. Uma alegria imensa participar com vocês do Lar Isbael, dessa oportunidade de levarmos Jesus a mais corações. É sempre bom termos Jesus em nossos pensamentos e poder transmitir alguma coisa dos ensinamentos que ele legou para nós. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Seja bem-vindo. Hoje nós temos um tema especial, a tempestade acalmada. Está no capítulo 4, versículos 35 e 41 do Evangelho de Marcos. E ele vai nos dizer assim: E disse-lhes, naquele dia, ao cair da tarde, passemos para outra margem. Deixemos a multidão. Eles os levaram do modo como estava, no barco, e com ele havia outros barcos. Sobreveio então uma tempestade de vento e as ondas se jogavam para dentro do barco, e o barco já estava se enchendo. Ele estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o acordam e dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Levantando-se, ele conjurou severamente o vento e disse ao mar: Silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve grande bonança. Depois ele perguntou: Por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Uma passagem muito bela de Jesus que vai nos trazer grandes ensinamentos para todos. Diante dessa narrativa tão bela, vamos seguir uma cronologia. E nós vamos, então, perguntar ao nosso ilustre convidado para que ele possa dizer para nós essa expressão, naquele dia, ao cair da tarde. O que significa para todos nós isso? É interessante quando a gente pega esses versículos, né, da tempestade acalmada, e ele está em 3 evangelhos sinóticos, né? Além do Evangelho de Marcos, está em Lucas e está em Mateus. Mas quando a gente procura assim, vamos lá, coloca no Google tempestade acalmada e vemos textos de outras correntes da religiosidade cristã, e eles sempre, todos eles destacam 2 coisas, que é a fé e o fenômeno em si, que eles chamam de milagre, né? Mas a gente, quando estuda a nossa doutrina esclarecedora, e ela faz a gente refletir. Essa é uma grande abertura que a nossa doutrina dos Espíritos traz para nós, é a possibilidade, ou melhor dizendo, a motivação para a gente refletir. Quando ela nos ensina que devemos ter a fé raciocinada, então a gente busca mais um sentido sobre o que é que nós estamos vendo. Então eu, olhando essa frase, naquele dia, ao cair da tarde, eu vi várias situações que eu acho que se encaixam bem adequadamente a essa frase. E vou começar pela mais terrena possível, né? No nosso dia a dia, se nós chegamos a uma certa fase, vamos trabalhar, o dia nosso, normal, diário, a gente, quando chega o cair da tarde, normalmente é o dia que nossas atividades terrenas, profissionais estão terminando e é o momento de buscar o retorno para a nossa casa. Então, é aquele momento que nós vamos depois buscar o seio familiar, buscar o nosso grupo familiar, em geral, né?
a maioria de nós, buscar o retorno do corpo para uma nova etapa no outro dia e assim sucessivamente. Porém, como nós sabemos que somos espíritos imortais, aí colocamos também mais uma colocação que a gente pode perceber disso aí. Cada dia sendo uma encarnação nossa. Como cada dia a mais, aquela oportunidade que Deus nos dá, então cada encarnação nossa é uma outra oportunidade que Deus nos dá para colocarmos as nossas atividades, o nosso aprendizado, vivermos as nossas experiências. Então, esse cair da tarde, considerando já a vida do espírito imortal, nós podemos observar que na nossa encarnação, quando a gente já está mais maduro, quando a gente já está com mais compreensão, quando a gente já tem mais algo de aprendizado vivenciado, normalmente é a época da maturidade, aquela época que a gente vai se aproximando, digamos assim, seria próximo já, digamos assim, de uma etapa final da nossa existência encarnada. E ao longo das vidas sucessivas, e aí a gente sabe que nós somos espíritos imortais, ao longo das vidas sucessivas, esse cair da tarde pode representar já o alcançamento da maturidade espiritual, de um entendimento mais amplo do que é essa vida espiritual, do que é a nossa destinação como espíritos imortais, a buscarmos o Criador. Então, quantos de nós, sabemos, nos desviamos dos caminhos das leis divinas e chegamos ao momento de se despertamos. E aí, vamos dizer assim, a maturidade do espírito, esse cair da tarde no sentido dessas diversas existências. E, por outro lado, podemos ampliar esse conhecimento espírita para o momento em que o nosso planeta terreno vive, que está próximo. A gente sabe que desde quando tem o advento da codificação espírita, que está próximo esse momento da chegada do mundo de regeneração. Nós já estamos vivenciando aquele período de transição, onde muitas coisas acontecem, onde os tempos são chegados. Então, a gente pode considerar que até na humanidade como um todo, que está vinculado ao planeta terreno, o cair da tarde é esse momento onde já estamos vivenciando essa transição para depois de um certo tempo, que está nas mãos do Criador, de Jesus, que é o dirigente, chegarmos a essa regeneração. Então, esse cair da tarde seria esse momento que estamos vivenciando para essa transição planetária, obter esse ganho maior para a humanidade e o mundo de regeneração. Muito bom, muito bem. Barbosa, você pode comentar para a gente aí esse termo, passamos para outra margem? Posso sim. De tempos em tempos, Jesus se atualiza em nossa vida. E nós somos chamados a nos colocarmos a caminho, nos movimentarmos, sairmos de onde nos encontramos e peregrinarmos em direção a outra margem. Muito mais do que a gente pensa que a outra margem é um local, é um espaço físico, né? A outra margem quer dizer vivenciar uma transposição inferior, né, em nosso coração. Mudança de pensamento, mudança na forma de viver. A outra margem não é somente um lugar, é uma experiência que fazemos, é uma oportunidade de ter um conhecimento profundo de Cristo e uma maturidade na fé que somos impulsionados a alcançar. É esse o significado dessa frase, no meu entendimento. Passar para outra margem é buscar no nosso interior a nossa mudança moral, a nossa mudança espiritual. Muito bem. O que vai complementando assim, né, o que o Jailson falou, né? Da Exato. tarde, mudando para outra situação, né, uma visão diferente, uma visão mais ampla dos ensinamentos de Jesus e da nossa vivência que podemos. Posso colocar uma frase de Paulo que encaixa bem nisso que a gente está falando aqui? É só Paulo aos Filipenses, no capítulo 3,
versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Assim, Exatamente. Uma margem para outra. Exatamente o que falamos. Muito bem. Delina, nós temos uma outra frase aqui que é muito interessante. E deixemos a multidão, eles o levaram do modo como estava, no barco, e com ele havia outros barcos. E aí? Eu também fiquei intrigada, né, com essa frase. Havia com ele outros barcos. Outras traduções colocam barquinhos. E eu achei nos estudos, né, que quer dizer exatamente sobre isso que vocês estão falando, né, sobre essa travessia para essa outra margem, que seria uma travessia espiritual, né? E esses outros barquinhos, eles são representação de outras pessoas que também convivem conosco, né? Então, quando você se decide passar para outra margem, essa sua decisão também vai afetar a vida daqueles com os quais você convive, né? Então, imagina, se você, a partir de hoje, falar, eu vou ser mais paciente. Então, vem uma pessoa brigar com você e você se recusa a brigar com ela. Então, isso já afetou a outra pessoa, porque você também não vai aqui colocar toda aquela vibração negativa para outra pessoa e ali transformar numa briga, né? Ali você já transformou um ambiente de paz. Você convive num ambiente familiar, a gente precisa, né, ter muita paciência, precisa ter muita tranquilidade. A gente está nessa busca, né, diária, para a gente achar esse eixo que os ensinamentos de Jesus trazem para a gente. Se você se decide ir para outra margem e buscar os ensinamentos e seguir os ensinamentos de Jesus, né, isso necessariamente também vai afetar aquelas pessoas com as quais você convive, né? Você vai começar a dar um bom exemplo, né, para as crianças ou para as outras pessoas com as quais você convive, no trabalho, em casa, seus vizinhos. Uma outra acepção que eu vi é sobre o nosso convívio também em sociedade, né? Então, você também começa a afetar de um modo mais geral. Então, imagina você, a partir de hoje eu vou praticar a caridade. Então, você procura um lugar onde você vai trabalhar, onde você vai servir, e aí você também acaba ajudando várias pessoas, né? Por conta daquela mudança do seu comportamento, né? Você decidiu atravessar. Né? Então, eu encontrei que era isso. Então, esses outros barquinhos são todas as outras pessoas que são afetadas pelo comportamento, né, de uma pessoa que decide seguir a Jesus. E esse impacto é muito grande, né? Haja vista que, como o nosso convidado diz, nós estamos já em um momento de transição terrena. Então, isso quer dizer que muitas pessoas resolveram fazer essa travessia, né? E aí vai afetando como um todo a evolução do nosso planeta. E a gente vê assim algumas revoluções sociais já acontecendo, né? Acho que não faz muito, acho que foi semana passada que aconteceu, né, um caso de racismo muito grande contra um jogador brasileiro na Europa, né? E apesar de ser um fato extremamente triste, né, de ter ainda acontecido esse fato, por um outro lado, a gente viu várias vozes se levantando contra esse fato, né, de ainda haver esse tipo de tratamento contra irmãos só por conta da cor da pele deles, né, sem levar em consideração o coração daquela pessoa. Então, por esse lado, se a gente for ver esse caso, né, é um escândalo, mas através desse escândalo a gente vê que está havendo uma evolução moral, né, das pessoas. As pessoas não aceitam mais esse tipo de comportamento. Então, eles querem ser todo mundo tem que ser igual, tratado igual. Todos somos filhos do mesmo pai, né? Então, eu acho que ainda vai haver muitos desses escândalos, né?
Mas uma parte importante é você, né, ver, né, e conseguir entender ali o que está de errado, né? Tipo, você já viu Jesus discriminando alguém? Porque era mulher, porque era negro, porque era estrangeiro? Né? Em nenhuma das histórias a gente vê isso, justamente o contrário, a gente vê o como Jesus acolhe essas pessoas e se utiliza, né, até dessas pessoas para dar o bom exemplo desde aquela época. Né? Então, por que mais de 2.000 anos depois a gente vai insistir no mesmo erro? Né? Sendo que a gente já tem a lição. É isso. Né? Então, quando você decide fazer essa travessia espiritual, você começa a afetar de uma maneira geral todos à sua volta, né? Acho que é o poder do amor. Exatamente. Veja só. Quer falar, Jailson? Pode falar. Assim, porque a gente vai falando de Jesus e lembra de outras coisas que Jesus encaixa nessa situação. Né? A gente falou aqui, a Adelina falou também, né, desse momento que a gente vive da transição planetária. E realmente, o que ela falou está bem no meu pensamento mesmo, mas eu lembrei assim, daquela passagem de Jesus. Quem quiser vir após mim, deixe as pessoas, deixe as coisas e siga-me. E nesse momento de transição planetária, é o momento. Quem realmente vai seguir Jesus? Quem vai deixar de seguir? E às vezes tem pessoas na nossa família. E ele fala, deixai pai, mãe, filho, sogra. Então, e às vezes tem pessoas na nossa família, e essas pessoas são afetadas, né? E esses outros barquinhos estão ali e são afetadas pelas tempestades da vida também. É bem isso mesmo, né? Jesus, como é que ele fazia? Ele estava com a multidão, né? Ele passava os ensinamentos dele, né? Depois ele deixava a multidão, ou seja, deixando os ensinamentos, né? E ele ia para outra margem. Né? E com ele iam várias pessoas juntas. Né? Muito bom. Eu tenho uma pergunta para o nosso convidado. Nós temos essa partezinha na nossa história, né, que está escrito. Sobreveio então uma tempestade de vento, e as ondas se jogavam para dentro do barco, e o barco já estava se enchendo. E o que a gente pode compreender desse versículo, Jailson? Pois é, né? Vamos lá fazer o nosso exercício de entendimento espiritual acima do ser de um fato corriqueiro para navegadores, para barcos, pesqueiros principalmente, né? É muito comum que quem vive na navegação pesqueira de vez em quando encontre tempestades, né? Não é à toa que na nossa região aqui o pessoal usa as jangadas, que elas são praticamente planas, né? A água passa e ela não absorve água para dentro dela. Não afunda, exatamente. Mas, assim, quando a gente está falando em travessia, a gente já falou agora há pouco, né, da travessia de uma margem para outra, nesse plano espiritual, naquela situação. Ora, a nossa existência no plano de provas e expiações, no mundo de provas e expiações, ela está sujeita a essas tempestades, está sujeita a digamos assim, esses ventos contrários, a essas ondas que vêm, que podem nos afetar mais ou menos de acordo com a nossa condição. Então, quando a gente estuda esse texto, eu falei já anteriormente, muitos destacam o ponto da fé e o ponto do milagre, né? E a gente vê nesses detalhes. E é interessante porque, mesmo lá no autor protestante cristão das igrejas evangélicas, ele fala, além de falar do poder da fé, ele fala dessas tempestades. São as tempestades da alma, que, digamos assim, que a gente pode colocar. As tempestades que o espírito sofre e sempre vai variar de acordo com o nosso grau de entendimento, o nosso grau de espiritualização, o nosso grau de moralização. Essas tempestades vão nos afetar mais ou nos afetar menos. Então, esse vento, essas ondas que se jogam no barco da nossa existência. E o barco da nossa existência. E se a gente não sabe lidar com isso, se a gente tem dificuldade de lidar com isso, esse barco vai se enchendo, vai acumulando, e aí podemos sossobrar. E vamos dizer assim, sossobrar nesse caso, afundar, é quando não temos uma fé firme, quando estamos
à deriva no sentido da espiritualização, quando não buscamos uma força maior que vem do alto, e onde a gente possa se fazer, entre aspas, a nossa asepsia dessas energias, que essas tempestades trazem para nós, dessas dificuldades e coisa e tal. Então, por isso que, infelizmente, nós vemos criaturas nossas, irmãos de jornada terrena, que não suportam essas situações, dessas tempestades que vêm nos afetar por uma falta de uma fé mais ampla, mais forte, e terminam vamos começar pelas coisas mais simples. Depressão e melancolia profunda e falta de vontade de viver, e alguns chegam até realmente a tirar a vida. Então, essas tempestades que vão enchendo entre o nosso barco da nossa vida. E aí, nós temos também, além dessas situações, claro, temos as coisas que ocorrem na natureza, que afetam muitas pessoas aqui na face da Terra. E a gente sabe que nós estamos sujeitos a uma lei maior, né, de causa e efeito, e quando a gente tem fé, a gente passa por todas essas situações. E eu acho que o barco da nossa existência, ele precisa de um timoneiro. E o timoneiro é Jesus. E a gente vai falar isso mais adiante ainda, mais um pouco sobre isso. Eu gostei da sua resposta, porque às vezes a gente precisa mesmo dessa fé, né, para a gente conseguir compreender essas tempestades que nos assolam de vez em quando. Aí a gente, compreendendo a doutrina, a gente sabe que, né, nada acontece por acaso, que aquilo que esse espírito está passando é alguma coisa que ele realmente precisa para ele melhorar espiritualmente, né? Então, quando a gente compreende essas coisas, aí eu acho que a nossa fé em Deus, ela fica mais forte, né, para a gente conseguir passar por esses momentos, né, desses ventos, dessas tempestades que nos assolam, como na passagem disse. Jailson, primeiro eu quero lhe dizer da alegria de você estar conosco, né? Porque quando nós recebemos um convidado, nós ficamos muito, muito alegres de poder explorar ao máximo esse convidado. E é isso que nós estamos fazendo com você e vamos fazer, viu? E eu vou querer que você me diga uma coisa, me explique uma coisa. No versículo 38 está lá, ele estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o acordam e dizem, mestre, não te importa que pereçamos? O que significa estar na popa? E por que dormindo sob o travesseiro? E eu perguntaria mais, por que essa falta de fé desses pescadores, quando inquiriram ele, perguntaram, não te importa que pereçamos? Então, vou dizer assim, veio uma carrada de informações para a gente colocar. Né? Exploração completa. Mas vocês sabem que é uma alegria a gente conviver com vocês, né? Lá na Fé à Luz, e com o Irandi, desde quando a gente se encontrou há um tempo atrás. Né? É uma alegria estar com vocês. Estar na popa, né? Vamos começar pela primeira fase aí, né? Estar na popa. Eu não sou muito afeito à navegação e coisa e tal, mas eu sei o seguinte: proa é a parte da frente da embarcação, do navio, seja qual tipo de embarcação for, é aquela que tem um bico, digamos assim, né? Que tem aquela parte mais aguda, que é para enfrentar as ondas, para abrir o espaço, digamos assim, nas ondas. E a popa é a parte de trás. Teoricamente, é a parte mais segura, ou pelo menos a gente depreende por aí que é a parte mais segura, que é onde fica o timoneiro, onde fica quem comanda, o piloto da embarcação, aquela coisa toda, onde fica o capitão do navio, tal, sempre mais ali, mas lá no nível maior. Mas ali numa embarcação pequena, é a parte de trás, aquela que a parte fica mais achatada, teoricamente é a parte mais segura. Mas eu estava falando o seguinte, né, em relação a estar na popa, quando um barqueiro coloca outras pessoas no barco, ele sempre coloca mais perto da popa do que da proa. É para equilíbrio, né? Aquela é a parte mais segura da popa. Então, assim, quando a gente fala assim, Jesus estava na popa, estando na popa. Ora, é a parte onde fica o condutor do barco, principalmente esses barcos menores. Então, vamos lembrar, Jesus está no nosso leme.
nós temos que contar que Jesus dirige o nosso barco, que nós temos um timoneiro mor, que é Jesus, não apenas das nossas vidas, né? Como governador espiritual do nosso orbe, ele é o timoneiro de todos os acontecimentos que acontecem aqui, nesse planeta que ele dirige. Então, nós temos que ter essa confiança de estar na popa, né? De estar na popa junto, que Jesus está ali conosco, a gente está nesse barco da vida de estar na popa. Então, essa primeira parte, né? Estar na popa. E aí ele fala assim, dormindo sobre o travesseiro, ou almofada, dependendo da tradução, colocar almofada, que não deixa de ser a mesma coisa para quem está lá, né? Nessa situação. Isso significa o quê? Ora, Jesus, com a sua sabedoria infinita, com a visão que ele tem de tudo, ele sabia que não havia risco nenhum. Ele estava tranquilo, estava em paz. Podemos levar pelo lado humano da coisa. Vamos levar pelo lado terreno da coisa. Sabemos, e foi falado aí no podcast de vocês, que eu assisti, né, em relação a essa grandeza de Jesus, que ele tem o corpo humano para vir para a Terra, depois de 1000 anos, fazendo gradativamente uma escalada inversa. A gente está naquela escalada de subir para os planos maiores, e ele fez a escalada inversa para vir até nós, para ter um corpo que fosse, se sentisse ao mesmo tempo homem, né? Que ele como homem, como encarnado. Então, ele também teria os momentos necessitados de descanso, mesmo que o espírito dele, livre, puro, continuasse coordenando, digamos assim, tudo, direcionando, dirigindo tudo, sabendo o que iria ocorrer e tal. Então, assim, mas revela Jesus estando, entre aspas, dormindo, e Amélia Rodrigues, no livro Vivendo com Jesus, no capítulo 27, ela faz um capítulo sobre tempestades da alma, ela coloca bem assim, ele dormia ou parecia dormir em paz. Amélia Rodrigues é espírito, não é encarnado. E é um espírito de alto gabarito que trazia suas mensagens através de Edivaldo Franco. Ou parecia dormir em paz enquanto rugiam as forças desgovernadas que se chocavam na tormenta feroz. Então, assim, se Jesus dormia ou parecia dormir no sentido físico, mas espiritualmente ele só parecia dormir, porque ele sabia o que estava acontecendo, ele tinha presciência de ocorrer tudo isso. E aí cabe a nós estar nesse barco da vida, lembrar que Jesus está na popa e que ele não dorme no sentido físico, né, como está. E seria, entre aspas, pequenez nossa achar que Jesus não estava ligando para o que estava ocorrendo, que não estaria tendo nem aí, noção, né, daquilo que ele está. Nem aí com a situação. Não, é que ele tem um conhecimento muito maior, né, das coisas que nós, ainda encarnados, não temos, mas um dia teremos, porque nós estamos numa escalada evolutiva, e o aprendizado de magnetismo, da utilização das forças e coisa e tal, quanto mais elevar-nos na escalada evolutiva, teremos também, como os espíritos superiores fazem, né? Mas, assim, seria os desavisados achar que Jesus simplesmente dormia e que realmente estava num sono pesado e que não sabia o que estava acontecendo e que não estaria pronto para agir na hora certa, né? Então, Jesus, a gente tem que colocar sempre, a gente vai falar sempre de Jesus, sempre como nosso timoneiro maior, aquele que vai dirigir os nossos passos, que pode nos levantar na hora que estivermos e que buscarmos, como os apóstolos o buscaram, e aí não é falta, digamos assim, não é falta do conhecimento de Jesus, é falta, às vezes, do nosso do nosso, da nossa né? condição moral, evolutiva, nossa, que às vezes a gente se afasta de Jesus e depois a gente demora a buscar. Infelizmente, às vezes a gente demora a buscar. No caso aqui, os apóstolos buscaram praticamente imediatamente. Muito bem. Você falou mais uma frase, uma foda. Você pediu mais uma frase, né? Que ele falou.
mestre, não importa que pereçamos. Ora, aí quando a gente vai falar desse mestre, não importa que pereçamos, nós vamos falar de um aspecto muito importante, que é a falta nossa, vou trazer para nós já, colocando na situação de apóstolo, da falta nossa de entender que a qualquer momento Jesus está ali pronto, assim como o Pai nunca desampara seus filhos, Jesus está ali sempre pronto a nos estender a mão, a estender o braço, a dar o abraço, a nos erguer, a nos levantar. Então, a nossa própria condição é que a gente vê do lado equivocado. Muito bem. Muito bom. Veja só. Então, nós temos ainda, o Jailson, o versículo 39, ele é muito significativo, como todos os outros. Ele diz: levantando-se, ele conjurou severamente o vento e disse ao mar: silêncio, quieto. Logo o vento serenou e trouxe grande bonança. Sabemos que Jesus, o Jailson, podia fazer qualquer coisa sem interrogar as leis da natureza. Mas qual a explicação para que ele tenha conseguido serenar o vento e acalmar o mar? O que quer dizer esse versículo, meu amigo? Aí vamos à nossa estimada, esclarecedora e consoladora doutrina espírita, né? E aí eu vou fazer uma aberturazinha aqui, quando ele diz assim: Jesus levantando-se, né? Ele conjurou severamente o vento do mar. A Amélia Rodrigues, novamente, ela fala que Jesus, quando levantou-se, ele resplandecia. Ora, no meio da tempestade, ela fala no texto dela, né? Ele resplandecia. Olha a grandeza desse espírito. Sabemos nós, que a doutrina espírita nos traz, que ele, assim como nós somos filhos de Deus, mas que ele atingiu os páramos da evolução, né? Um espírito crístico, um espírito de angelitude, que convive com o Pai, né? Sabemos nós. E aí eu entro naqueles estudos, né? Os irmãos evangélicos colocam, não, porque aí ele mostrou que era Deus, né? É o lado da fé deles que colocam como Deus. Nós sabemos que ele é um espírito e que diz: há um dia, em outra passagem, ele diz: um dia vós também sois deuses e fareis isso e muito mais do que eu faço. Tá certo? Mas, então, a gente tem essa fé e essa confiança. E aí vem hoje a doutrina espírita, que ela não é só o lado moral, que não é só o lado espiritual, que não é só o lado dos fenômenos, da explicação dos fenômenos, mas nesse lado da explicação dos fenômenos, ele nos traz o conhecimento de como funciona essa situação, né? Os nossos irmãos dizem lá: Deus, nesse momento, mostrou que era o poder de Deus, e ele determinou, e os ventos e as tempestades cessaram. Ora, nós sabemos que Deus, está lá naquelas questões do Livro dos Espíritos, que está entre a 1536 e a 1540, que Deus não age ele diretamente, né? Ele não age diretamente, ele usa os seus prepostos, digamos assim. E mesmo nos seus prepostos, que são os espíritos, existem os de mais alta hierarquia e os de menores hierarquia. E os espíritos mais elevados comandam os espíritos de menor hierarquia, que ainda estão, alguns deles, trabalhando nesse aprendizado, para depois também crescerem, e às vezes alguns deles não estão ainda com o seu livre-arbítrio totalmente pleno, e eles são comandados pela força moral dos outros espíritos, ou até por gostarem, e estão aprendendo a crescerem também. Então, eles são utilizados. Ora, quando Jesus ele falou isso, como aqui o evangelista fala, e conjurou o vento e disse ao mar silêncio, quieto, ora, quando Jesus determina os irmãos da espiritualidade de um plano mais elevado, recebem essa ordem e comandam aqueles outros que estão no mistério de fazer acalmar aquela tempestade. E é interessante porque a gente fica abismado, ou perplexo, ou admirado quando a gente não conhece todo o manancial de esclarecimento que a doutrina espírita nos traz, né? Coloca tudo na conta do sobrenatural.
E depois a gente entende pela doutrina que a gente estudando, que a gente compreendendo, que a gente continuando a nossa escalada evolutiva e aliando os conhecimentos dos fluidos da natureza com o magnetismo, pode fazer certas coisas que antigamente eram colocadas só na conta do sobrenatural. Então, diversas situações ocorrem nesse aspecto que a doutrina espírita nos mostra. Quando a gente estuda o livro dos médiuns, e aí a gente vai entender e compreender que o livro dos médiuns ele trouxe a possibilidade de desmascarar os charlatães que utilizavam certos conhecimentos para levar vantagem, para ganhar dinheiro e aquela coisa toda. Mas certos conhecimentos de prestidigitação ou tipo máximo, mas algum conhecimento também de manipulação. Ora, e não é característica a manipulação dos fluidos. A doutrina espírita tem uma vasta literatura de Manuel Filomeno de Miranda, do Espírito Lúcio, de outros, André Luiz, quando traz os seus ensinamentos de outro plano, de como irmãos nossos que não se elevaram moralmente, mas intelectualmente têm conhecimento e manipulam fluidos. E manipulam fluidos de uma forma ou de outra. Ora, mas voltando aqui à tempestade. Jesus comandou os irmãos que estavam mais próximos dele, que mais elevados, que trabalham nessa área, receberam essa ordem, passaram para os irmãos que efetivamente colocam a ordem, executam a ordem. Né? Na Revista Espírita, de 1859, tem um episódio que é contado lá nas reuniões de Kardec, lá na Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, de um oficial desencarnado, evidentemente, da artilharia italiana, e ele vai lá e ele conta que eles tiveram, durante as batalhas, alguns episódios de tempestade. E aí o Kardec pergunta se aquela tempestade serviu para auxiliar um lado, coisa e tal. E aí ele responde que aquela tempestade auxiliou o lado adversário da Itália, senão a bateria de canhões, de artilharia da Itália dizimaria os austríacos. E aí ela foi providencial para isso, ele reconhecendo lá. E aí, quando Kardec pergunta quem teria sido, ele fala Deus. Aí depois o espírito Arago vem e explica que aquele espírito ele não tinha o nível de conhecimento ainda tão elevado, colocou tudo na conta de Deus. E aí a gente sabe que há uma providência divina, mas os espíritos que trabalham sob as ordens, digamos, da providência divina através de Jesus, é quem age efetivamente nesse aspecto. E continuando na nossa história, Jailson, depois ele diz assim, depois ele perguntou, por que tendes medo? Ainda não tendes fé? O que Jesus quis dizer ao perguntar isso aos seus discípulos? Olha só, vou fazer um parêntese aqui, antes de entrar nesse versículo aí. Sim. Quando a gente começa a destrinchar, vamos falar a palavra destrinchar, assim que a gente vai analisando os versículos dessa passagem que Marcos nos relata. E é interessante, quando eu falei dos 3 evangelhos sinóticos, dos 3 ele é o mais esmiuçado, o Marcos, né? O do Lucas é um pouco mais simples e o do Mateus é intermediário, assim. Então, assim, aí a gente vai esmiuçando e a gente vai chegando ao ápice, digamos assim, ao ápice daquilo que nós pretendemos falar quando a gente fala de Jesus, no aspecto relativo hoje ao nosso ensinamento que essa tempestade acalmada nos traz. Na pergunta anterior, quando a gente fala aqui das leis da natureza, que Jesus não derrogou e nem derrogaria, porque ele estava sempre em contato com o Pai, também sabemos que não existe nada que não seja vinculado à lei de causa e efeito, a gente já falou isso lá atrás também. Então, a gente foi chegando devagarinho ao ápice, que é esse momento onde vamos falar da fé. Digamos assim, eu diria. E a pergunta que vem seguinte, depois a gente vem trabalhando assim, como é que a gente encara a fé? Porque quando ele diz assim, por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Né? Então, Jesus já nos puxa a exortar, digamos assim, as nossas reflexões interiores, como é que anda a nossa vida? Como é que está o nosso grau de fé? E por que ter medo? Então, vamos lá. Já falamos antes das tempestades que
assolam o nosso barco da nossa vida espiritual, né? Que são de diversas situações. Todas elas vinculadas aos nossos vícios, às nossas imperfeições, às nossas fragilidades. E é interessante quando a gente lembra de fragilidades, que Pedro, apóstolo, que negou Jesus 3 vezes, Tomé, que duvidou da aparição de Jesus, e outros mais nas suas escaladas junto a Jesus, foram ampliando a sua capacidade de entendimento da missão de Jesus à medida que o tempo ia, à medida que a convivência com Jesus ia se ampliando, e essencialmente após a ressurreição de Cristo, é que eles realmente começaram a entender muito mais aquelas lições que Jesus trouxe, que culminou depois com o Pentecostes, quando realmente, a partir dali, eles absorveram todo o conhecimento e seguiram adiante. Então, as fragilidades humanas são naturais. Aí a gente encara essa frase, porque era apóstolo, não tinha fragilidade. Pedro, quando negou Jesus 3 vezes, conta-nos Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que depois, num diálogo de Jesus com Pedro, ele fala: o homem, o ser humano, todos nós, é mais frágil do que mau. Ora, o que isso representa? Que nós, enquanto estamos nessa escalada evolutiva, ainda temos muitas fragilidades. Afinal de contas, quantas existências de outras vidas passadas nós andamos equivocadamente até chegar ao momento de despertar para a luz, de cair em si e retornar o caminho em busca da casa do Pai, como o filho pródigo, né? Que um dia despertou e caiu em si, e vamos lá. Então, nós temos fragilidades que trazemos de outras eras. Os discípulos, os apóstolos de Jesus, ainda tinham suas fragilidades. Depois é que eles passaram a ser fortes e firmes, tanto quanto se sacrificaram, foram martirizados, exceto João. Então, as fragilidades fazem parte dessa nossa existência. Então, aí, nesse caso, a fé, ela, dentro dessa fragilidade, a fé ela ainda não é aquela fé robusta, não é aquela fé firme, não é aquela fé intensa. E é interessante que eu estava falando aqui, né, das pesquisas que eu fiz, do pastor evangélico que fez um texto sobre isso. Ele fala que Jesus recriminou, não porque eles tinham medo, mas porque a fé deles, estando com Jesus no barco, não era tão firme e tão forte quanto deveria ser. Ora, nós estamos em aprendizado, então nós vamos aprimorando a nossa fé. O Evangelho segundo o Espiritismo traz um capítulo todo ele, A Fé que Transporta Montanhas, que é o capítulo 19, que vai tratar dessa fé humana e da fé divina. Ele vai falar de fala dos aspectos que a fé coloca, da vontade firme que nós podemos ter, né, ao trabalhar a fé como, no caso da fé humana, quando você tem a consciência da sua capacidade de poder realizar alguma coisa e você se mantém firme, você vai adiante e você consegue. E fala da fé divina, que é uma fé que você tem um conhecimento de uma divindade, e de Jesus também, vamos colocar logo para nós, porque é o nosso governador. Nós temos um conhecimento dessa capacidade de Jesus e de que estamos, como filhos do Pai, sujeitos a essas situações das leis divinas, das quais nós incursionamos equivocadamente em outras existências. Então, essas tempestades da vida são necessárias para o nosso reaprendizado, para a nossa reformulação, para a nossa renovação. Então, é preciso que a gente mantenha-se sempre firme na fé, porque é a forma da gente vencer as tempestades. Então, aí a doutrina espírita, ela coloca muito mais para a gente, como a gente já citou na questão anterior, que quando a gente conhece o magnetismo, quando conhece como certas situações acontecem, então isso amplia a nossa capacidade de fé de que as coisas estão de acordo com as leis divinas ou pode estar sempre de acordo com as leis divinas. E aí a nossa necessidade de aprimorar a nossa fé é tão intensa, tão grande, que a Joana de Ângeles,
a mentora do nosso estimado Divaldo Franco, ela tem um capítulo sobre o poder da fé no livro Jesus e o Evangelho à luz da profunda psicologia, da psicologia profunda. É o capítulo, se eu não me engano, 26, o poder da fé. E ela pega aquele trechinho lá do final da parte que Jesus fala do grão de mostarda, né? Se tivesse a fé do grão de mostarda, tal. Então, ela fala e coloca para nós, digamos assim, um reforço de tudo aquilo que o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. Então, nós, como espíritas, temos uma doutrina de esclarecimento, uma doutrina de consolação, porque essa fé, quando ela tem o nível chamado do grão de mostarda, ela falou que do pequenininho grão de mostarda, ela é suficiente para nos levar adiante, para vencer, singrar, digamos assim, a travessia das tempestades, independente das tempestades, a travessia de uma margem para outra. Então, é esse poder dessa fé que vai nos permitir passar por essas tempestades de uma forma plena, consciente de que vai chegar a outra margem. Muito bem, muito bem. Aproveitando, para não dar muito tempo a você de tomar muita água, eu gostaria que você comentasse para a gente o versículo 41, onde ele diz: então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Mais uma vez, quando ele fala assim de medo, né, porque tendes medo ou ficaram com muito medo, sempre vai pensar assim, continua falando da falta de fé. E, na realidade, quando a gente vê os 3 evangelistas que falaram dessa passagem, o Mateus fala que eles ficaram admirados. Ele não usa a palavra medo. E o Lucas, ele usa as 2 palavras, temor e admirado. E o Marcos usa só o medo. É interessante isso, né? A forma de ver dos evangelistas já nos leva que existe um halo de admiração, de perplexidade em relação àquele fato de uma situação que as leis da natureza que foram trabalhadas por Jesus naquele momento, eles não conheciam. Então, eles não tinham conhecimento dessa situação, desse poder, digamos assim, divino de Jesus, mas, na realidade, todos que podem ter esse poder um dia, né? E de trabalhar os elementos da natureza de acordo com o conhecimento que o espírito elevado tem. Então, essa admiração, né? E aí ele fala assim, até o vento e o mar obedecem. Então, nós já tratamos disso na questão anterior, então nós não vamos nos tornar repetitivos aqui falando dessas situações, como ocorre isso aí. Mas vamos, então, apenas lembrar, né, que Jesus fez aquilo que ainda não era do conhecimento deles, deixou a todos perplexos, admirados, e até com certo temor, quando você... É natural que aí vamos voltar a falar dessa fragilidade nossa, da imperfeição nossa. Quando a gente vê uma coisa extraordinária que a gente não consegue compreender, a gente fica, entre aspas, perplexo no sentido de admiração e receio, temor e alguma coisa. Então, é a coisa da natureza do ser humano que ainda está em aprendizado, que está em evolução, que precisa aprender algo a mais, né, do que o cabedal de conhecimento que a gente já traz dentro da gente. Eu penso que é nesse aspecto que a gente compreende essa passagem aqui. E a própria Amélia Rodrigues, ela fala, nesse texto longo, exatamente da perplexidade, dessa perplexidade que é um misto de admiração com um pouco de temor. E eu acho que ocorreu naquele momento, né? Depois, evidentemente, com a evolução do espírito, as coisas se tornam mais práticas. Hoje, nós podemos dizer assim, nós temos que ser gratos a cada dia, a cada momento, não apenas por estarmos nessa existência, nessa caminhada evolutiva, mas pelo aprendizado, pelo manancial de luz, de entendimento e esclarecimento que essa doutrina traz para nós, que é a doutrina dos Espíritos. Realmente. Hoje em dia, nós vemos alguém fazer
Às vezes uma coisa tão simples, que a gente vê que depois é uma coisa simples, né? Uma coisa tecnológica, alguma coisa assim, e a gente já fica ali perplexo. Às vezes a gente tem até medo. Agora imagine nós estarmos no mar, né, dentro de um barco, numa situação em que esses pescadores estavam, sem conhecer direito ainda Jesus, né, sem ter conhecimento de seus poderes, e de repente veio o homem acalmar o mar, acalmar o vento, o mar obedecer imediatamente. Ora, talvez eu até pulasse do barco com tanto medo. Esse homem, que será? Eu com medo mesmo e a gente sai. Né? Porque é como eu digo, se hoje em dia... se hoje em dia, eu estou dizendo no sentido figurado, né? Porque se hoje em dia a gente vê algumas coisas tecnológicas, né? Vamos dizer assim, iluminações. A gente vê aquelas iluminações que geralmente são feitas pelos japoneses, aquelas montagens que eles fazem, a gente fica perplexo com aquilo. Poxa, onde é que a gente vai chegar? Onde é que vai parar isso aí? E a gente fica dessa forma. Imagine vendo e presenciando essa situação aí que eles presenciaram. Então, muito boa a sua narrativa, o Jailson. Obrigadão mesmo. Nós estamos indo para o final. E é uma coisa muito importante que esse capítulo e esses versículos nos trazem. É que você falou uma coisa interessante, Barbosa. Pular do barco. Quantas vezes nós pulamos do barco e Jesus está do nosso lado? Nosso problema realmente ele é referente à fé, porque diante das nossas dificuldades, das nossas tormentas, passando por este mar aí violento, nós frequentamos uma casa espírita, frequentamos um templo evangélico, frequentamos uma igreja ou uma religião qualquer. Todas elas nos falam da fé de uma forma maravilhosa. Todas elas nos mostram o caminho a seguir, mas nós não confiamos ainda em Jesus. Então, eu acho que para a gente aqui, esse capítulo, esse versículo, que nós precisamos ver que tudo isso que foi narrado, tudo isso que foi explicado, nós vivenciamos. E Jesus está do nosso lado, ele está no nosso barco. Nós vamos descobrir isso quando nós nos aprofundarmos, quando nós buscarmos verdadeiramente Jesus. Porque Deus é tão Pai, tão amor, ele nos ama com tanta profundidade, que nós não estamos sozinhos. Nunca, em momento algum. Então, se nós fizermos isso que ele disse aqui, respondermos essa pergunta, por que nós temos medo? Por que não temos fé? Nós precisamos pensar sobre isso, porque hoje eu tenho um problema, vários, mas quantos outros eu já não vivenciei e passei? Será que esse talvez é maior? Até pior do que esse. Né? Então, o que falta? Fé. E a gente precisa de um exercício diário. Jesus nos deixou para nós vigiarmos e orarmos, em outros momentos orarmos e vigiarmos todos os nossos pensamentos. Vamos, então, colocar em prática, né? Nós estamos no nosso problema. Não vamos pular do barco. Vamos acordar Jesus, uai. Como é que a gente acorda Jesus? Chamando mesmo. Jesus, ó, meu barco vai afundar. Tem que fazer igual eles fizeram. Eles fizeram certinho. Né? Ó, vai afundar, eu não consigo. Porque muitas vezes a gente fala, eu vou fazer uma prece que passa. Não é assim. Não é fazer uma prece que passa. Se fosse assim, seria muito simples. Porque tudo está ligado ao meu comportamento. Não adianta eu fazer uma prece e eu continuar com os meus comportamentos que fazem que o mar fique cada vez mais revolto. Então, eu tenho que fazer a prece, mas eu tenho que gritar, opa, socorro! Jesus, olha eu aqui, ó, o barco está afundando. O senhor precisa acordar aqui porque eu estou... Aí, quem vai acordar? Nós. Ele que vai nos acordar. Então,
é algo maravilhoso. As explicações que o Jailson nos trouxe, a contribuição de cada um de vocês. Nós precisamos ainda ter aquela fé de Francisco de Assis, né? Confiar e saber que está unicamente na mão de Jesus, na mão de Deus. O que é uma coisa interessante isso, sabe? Porque a gente estava estudando um assunto sobre dependência de Deus. E nós somos totalmente dependentes de Deus, vocês concordam? Vou fazer uma pergunta. Nós vamos terminar o nosso podcast aqui e vamos fazer alguma coisa. Você sabe se, terminando isso aqui, você vai continuar nesse planeta? Você sabe que se você vai chegar no final do dia, você sai à rua, você sabe o que vai acontecer? Você tem um caminho. Você sabe se você vai fazer aquilo que você está fazendo? Se vai mudar? Quando você sai, sabe se volta? Você dorme, sabe se vai acordar? Nós não sabemos nada. Nós temos, eu vou fazer hoje, né, levantar, acordar, vou fazer o podcast, vai ser bom, né? E se não dá? Nós não sabemos. Por quê? Nós não tivemos várias tempestadezinhas aqui fazendo, internet de 1K, a minha não funcionou, sai do computador, vem para o celular, né? Temos as tempestades, mas como nós estamos certos de que vamos fazer? Aí Jesus está do nosso lado. Mas naquela hora a gente fez o quê? Acordou Jesus. Jesus, a internet está ruim, eu preciso fazer. Como é que faz? Me ajuda. Pega o celular, pega o computador. São pequenas tempestades que nós estamos vivendo. E nós somos totalmente dependentes de Deus. Para muitos isso é muito ruim por causa do orgulho. Porque o que nos deixa, aliás, o que não nos deixa viver melhor é o nosso orgulho. Nós precisamos estar não só ao lado de Jesus, mas com ele, porque os discípulos estavam ao lado dele, mas não estavam com ele. Eu acho que nós precisamos fazer, né? É uma coisa que eu aprendi, assim, que a gente tem que trabalhar a nossa fé, né? Não, verificar assim, a minha fé é pequena? O que eu devo fazer, então? Você tem que trabalhar a sua fé, né? De que forma? E eu acho que também a doutrina traz para a gente, né, a resposta, né? Que ele fala assim, conhece a verdade e ela vos libertará. Então, a gente precisa estudar, né? Estudar esses fenômenos que nem a gente vem fazendo aqui no nosso podcast, entendendo, né, os pormenores mesmo que Jesus traz, né, em cada frase. Ele não falou nada, né, que ia passar. Tudo que ele falava tinha um propósito, né? E a gente vê que tem um propósito nas nossas vidas, né, atuais. Né? Você traz sempre um ensinamento, né, para a sua vida. O que eu posso melhorar, né? Como é que eu posso mudar o meu comportamento para essas tempestades, né, passarem, né, ou amenizarem, né? Então, eu acho que é muito importante a gente estudar para a gente fortalecer a nossa fé, porque eu não sei vocês, mas eu sou assim, né? Porque eu sou muito racional. Se eu não entendo alguma coisa, eu não acredito. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estudar, a gente tem que saber quem é Deus, a gente tem que saber quem é Jesus, a gente tem que saber quem é Maria, a gente tem que saber, né, tudo o que a doutrina nos traz, porque aí, com esse conhecimento, né, você tem entendimento de causa e efeito, e aí aquilo ali faz sentido para você. Então, quando alguma coisa faz sentido para mim, aí eu falo assim, então é isso mesmo, então eu acredito nisso. Mas assim, eu sei que tem muitas coisas que também eu acredito sem ver, né? Por exemplo, eu não sou uma médium que vê, que ouve e essas coisas, mas eu acredito, né? Quando eu vejo outras pessoas recebendo alguma comunicação, seja pela forma que for, né? Assim, eu acredito que isso é um fenômeno,
né, que ele existe, né, que ele é real, que ele é sério, né? Então, mas eu acredito nisso por quê? Porque eu estudei, eu sei que existem esses tipos de fenômenos, né? Então, quando eu vejo, eu consigo reconhecer um. E, eu não sei, vocês são assim? Eu sou assim, eu preciso entender para conseguir. A minha avó Maria, ela tinha uma fé muito grande também. E aí o meu pai falava, né, que uma vez acho que ele pensou assim, meio que zombando, né, da fé meio ignorante das pessoas, né, e ele tomou uma bronca. Não sei de quem, mas tomou uma bronca falando assim, ó, não zombe da fé dessas pessoas, porque a fé delas é muito grande, né? Então eu também admiro muito essas pessoas, né, que mesmo sem assim, o estudo, né, que nem eu preciso, né, dessa parte, né, racional, essas outras pessoas não precisam, elas já creem, né, elas já têm essa fé muito grande. Então, assim, um dia eu quero ser que nem elas, sabe, ter essa fé bem grande. Muito bom. A frase de João, que está em João, é: fareis as obras que eu faço e fareis outras ainda maiores. Jesus falou isso, está em João. Corrobora a fé, né, que nós precisamos ter. Muito bom, muito bem. Então, neste momento, nós vamos, infelizmente, chegando ao final do nosso podcast. Vamos, então, pedir para o Barbosa fazer as suas considerações. Que pena que chegamos ao final, né? Mas com certeza teremos outros. Gostaria de agradecer ao Jailson por ter atendido o nosso convite e estar conosco hoje, né, nos enchendo, né, de sabedoria, de instrução, e levando aos nossos ouvintes, nossos telespectadores do YouTube, dos canais que nós fazemos parte, de alegria, de sabedoria a todos eles. Então, muito obrigado, Jailson, muito obrigado, Delina, obrigado, Irandir, obrigado à espiritualidade e obrigado a todos vocês que estão conosco e nos seguindo. Um beijo forte, fiquem todos com Deus. Muito bem. Delina, suas considerações finais. Eu quero agradecer também por todos esses ensinamentos que o Jailson nos trouxe. Eu fiquei emocionada em várias partes. Então, agradeço muito a sua participação, por ter contribuído tão grandemente aqui com o nosso podcast. Eu tenho certeza que as pessoas vão adorar também. E também agradecer a cada um, né, que participou hoje, a nossa equipe espiritual também, que sempre está conosco, nos intuindo. Queria deixar aqui uma frasezinha que eu achei de Emmanuel no livro Fonte Viva, que é quase uma liçãozinha para a gente, né? Trabalhar todos os dias sobre a fé, porque eu acho que a nossa fé tem que ser trabalhada todos os dias. Então ele diz assim, ó: a fé é um sentimento que pode ser desenvolvido, utilizando a força da vontade, do conhecimento e das virtudes. Sendo assim, a alma humana nestes 20 séculos de cristianismo é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. Então aqui nós estamos na nossa batalha aqui para aumentar a nossa fé, e eu espero que todos nós possamos todos os dias, né, acender aquela chama da nossa fé e sempre lembrar que, como o Jailson nos disse, Jesus é o timoneiro e que a gente pode contar com ele sempre na nossa vida, em qualquer situação, e que ele sempre está conosco, mesmo naqueles momentos mais turbulentos, naquelas tempestades mais tenebrosas que nós passamos nas nossas vidas. A gente tem que se lembrar que Jesus está com a gente, ele não está dormindo, mas a gente tem que se lembrar de chamá-los, que nem como vocês comentaram, né? Como os discípulos chamaram Jesus, a gente também tem que chamá-lo. E é isso, fiquem todos com Deus, que Jesus abençoe a todos. Obrigado, Delina. Vamos, então, pedir ao nosso convidado, Jailson Magalhães, para que faça suas considerações finais. Pois é, meus amigos, foi uma alegria imensa estar aqui com vocês, né? E como eu
falei, né, tem um trecho a mais aqui ainda do livro Vivendo com Jesus, ditado pelo Espírito Amélia Rodrigues, está no capítulo 27, que é Tempestades do Coração. O capítulo. Então, esse é um trechinho também que ilustra bem tudo isso que nós conversamos aqui sobre esse trecho do Evangelho sobre a tempestade acalmada. No lago ou mar da Galileia, fora-lhe fácil aplacar as fúrias, ordenando aos seus agentes que as fizessem cessar, o que logo aconteceu. Para as tormentas do coração, propôs inúmeras diretrizes de segurança moral capazes de superá-las. Nenhuma, porém, mais expressiva e difícil do que essa que se encontra na lei de amor, propondo o mergulho nas águas agitadas dos sentimentos primários para deles o indivíduo libertar-se, adquirindo paz. Ofereceu, igualmente, o equipamento apropriado para a imersão no abismo de si mesmo, que é o escafandro do esforço pessoal. É muito fácil a vitória externa, aquela que diz respeito à relação com os outros. Nada obstante, o audacioso empenho para descobrir as imperfeições e trabalhá-las. Eis o desafio que todos enfrentam. O seu propósito, o seu de Jesus, propósito tem sido, desde aqueles já algo remotos tempos, é a conquista da paz do coração. Tá? E aí, complementando nossa participação em agradecimento e gratidão a Deus, nosso Pai, e a Jesus pela oportunidade de estarmos mais uma vez trabalhando o Evangelho em nossos corações e ampliando nossa possibilidade de solidificarmos a fé, eu deixo para todos a curiosidade de procurarem a lição 3 do livro Fonte Viva, na grande romagem, que também vai falar da fé. E que Jesus nos abençoe a todos e ilumine o caminho de vocês, Dr. Ismael, com essas várias atividades que se propuseram a colocar em nome de Jesus. Muito obrigado a todos. Então, eu quero agradecer a Adelina, ao Barbosa, especialmente ao nosso companheiro Jailson, por sua gentileza em ter aceito o convite para participar do nosso podcast, por suas colocações muito importantes sobre esse tema apaixonante, que eu convido todo mundo a ouvir o podcast, mas também a estudar. Para ir lá, pesquise, porque vocês vão encontrar coisas maravilhosas. E agradecer também a todos vocês e pedir também para que se inscrevam no canal do Lar Ismael, lá no YouTube, lá no Instagram, e vocês vão ter esse podcast no YouTube, no Instagram, no Spotify e também no Amazon. E bem agradecer, não podemos deixar a toda a equipe espiritual desse projeto que nos auxilia e nos inspira. Ao nosso Mestre Jesus por essa lição maravilhosa e a Deus, nosso Pai. Quero agradecer a você que está nos assistindo ou ouvindo. Muito obrigado pela sua audiência. Eu vou deixar vocês com este gostinho maravilhoso de um quero mais para o nosso próximo podcast. Fiquem todos com Jesus. Um beijo bem carinhoso no coração de todos vocês. Jesus esteja sempre no seu dia. Valeu, galera! Tchau.